Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Querido Pai Celestial, a prova que cremos é que estamos aqui nesta manhã. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. É tão bom começar o dia na Tua presença. E como ouvíamos hoje pela manhã no programa de rádio, que não é só o suficiente fazer um cômodo, mas é preciso proporcionar condição para o profeta, para o Senhor. Nós queremos oferecer condição em nossas vidas para que o Senhor encontre descanso em nossa alma, em nosso coração. Abençoa-nos nesta manhã, meu Deus, que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, Senhor. Somos teus filhos, e como os filhos se assentam ao redor da mesa do Pai, aqui estamos nós ao redor da tua mesa, Pai, para nos alimentar da tua palavra. Toma-nos em tuas mãos e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que acompanham essa reunião pela internet também. Que essas bênçãos o alcance e abençoe cada um. Nosso pastor está viajando, pastor Daniel, tantos ministros que estão em seus postos nesse dia. Que o Senhor unja e abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue nos abençoando. Já temos sido abençoados. E o dia de domingo é um dia reservado ao Senhor. Não que guardamos um dia, mas respeitamos o dia da ressurreição de Cristo. E é tão bom começar o dia já se alimentando, ouvindo o programa e vindo na igreja. Isso satisfaz a nossa alma. O profeta diz que o cristão, ele mal consegue esperar até que as portas da igreja se abram, para ele vir e ter companheirismo. E o verdadeiro companheirismo, ele é em torno da palavra de Deus. É um companheirismo sadio, é um companheirismo que traz edificação. Deus continua abençoando a todos. Nós vamos ler a Bíblia e depois as crianças podem descer, se não desceram ainda, né? Então vamos ler a Bíblia primeiro. Deus abençoa cada irmão, cada pessoa que nos visita. Vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1. Eu creio que alguns irmãos pensavam que aquele pastor da África estaria aqui hoje. Aí o irmão brincou, disse, mas vai estar um pastor da África aí. O irmão dele está aqui. Deus abençoe. Vamos ler então
Efésios capítulo 1, do verso 3 a seguir, diz a Bíblia: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e só esta leitura já é uma mensagem. Isso lava a nossa alma, Pai, ao saber que o Senhor nos predestinou, nos elegeu, meu Deus, antes mesmo da fundação do mundo. E aqui estamos porque somos eleitos de Deus. Para mim não resta dúvida que o Senhor foi quem nos chamou. Então, Pai, nos alegra saber que é um privilégio, Pai. Agora abençoe, Senhor, a continuação desta reunião. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, então as crianças podem descer. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã, com a graça de Deus, sobre a predestinação. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que foi Deus que nos predestinou para filhos de adoção. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 e 30, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Deus chama uma pessoa, Deus, ele faz uma obra completa na vida dessa pessoa. Mumbrana diz: Deus não perde serviço. Pode uma pessoa, depois de batizada com o Espírito Santo, se perder? Deus não batizaria nenhuma pessoa que se perderia. Ele não batizaria com o seu Espírito para depois essa pessoa se perder. Deus não perde serviço. Aí perguntaram: e uma pessoa que tem o Espírito Santo pode cair? Ele diz: até pode cair, mas ela jamais ficará caída. Ela se levantará, baterá a poeira, vamos dizer, e vai seguir adiante. Então, a predestinação, significado da predestinação, primeiro, é um ato ou efeito de predestinar, determinação antecipada do destino de algo ou de alguém. Então, é uma determinação antecipada. Então, todo aquele predestinado por Deus, como diz, predestinação é destino, é lugar, eleição é pessoa. Então, nós que fomos predestinados por Deus para chegar a um lugar. Que lugar é esse? A eternidade, irmãos, o céu. Agora, muitas vezes, o diabo se aproveita de situações
ou de fraqueza de pessoas eleitas, pessoas predestinadas, para explorar e se aproveita da situação de alguma falha para dizer para esse: você não é predestinado, você não é eleito. Se você fosse um eleito de verdade, você não cometeria essa infração. Mas a verdade é que fizeram uma pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, eu tenho aceitado o Evangelho, tenho vivido, mas voltei a cair. E eu me sinto até envergonhado de estar na sua presença nesta reunião. Teria alguma esperança para mim ainda? Ou a vida, a esperança para mim acabou? A irmã Brana diz assim: só o fato de você desejar uma mudança, isso já diz que há esperança para você. Porque se tivesse acabado para você, você nem desejaria estar aqui nesse lugar. Então é glorioso. Então, predestinados vem de uma palavra grega, prorizo, que quer dizer anteriormente determinado, decidir de antemão. Então nós vemos que isso é uma obra divina. Decidiu de antemão, nós nem passava pela nossa mente, nós nem ainda havíamos nascido na mente de Deus. Nós já éramos predestinados para crer nessa mensagem. Se isso não é um privilégio, então não existe privilégio. Aí nós vemos o profeta dizendo: até nosso nascimento natural é uma eleição divina. Na mensagem, eu quero ler aqui, vamos mais ler. Na mensagem à era de Esmirna, na página 126, começar com a 125, diz assim: eles são como os filhos de Israel que saíram do Egito e pararam à beira da terra prometida. Ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram juntos, todos viram os mesmos milagres de Deus, todos participaram do mesmo maná e da água da rocha ferida, todos seguiram a mesma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Porém, somente 2 alcançaram a terra prometida. Somente 2 eram crentes verdadeiros ou reais. Isso é correto, porque a palavra nos diz que os demais morreram por causa da incredulidade. E por causa da incredulidade eles não puderam entrar. Hebreus 3:19. Então, desde que isso é assim, e somente 2 entraram, então os demais não eram crentes verdadeiros. O que fez a diferença? 2 ficaram com a palavra, quando os corações dos 10 espias fraquejaram em Cádiz Barneia. Josué e Calebe não vacilaram, porque criam na palavra e disseram: somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podiam, porque Deus tinha dito: tenho-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade e a libertação de Deus, eles não entraram no repouso, que é um tipo do Espírito Santo. Portanto, você pode ver agora mesmo que muitos poucos crerão até o ponto de receberem o Espírito de Deus. Muito bem, chegamos até aqui. Agora eu quero ir mais adiante, e ao fazê-lo, sei que vou suscitar algumas emoções. Mas isto é algo pela qual não sou responsável. Eu sou responsável perante Deus e sua palavra e perante as pessoas para quem Deus me enviou. Tenho que ser fiel em tudo o que Ele me dá para dizer. Em João 6:37 ao 44 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja que é o Pai que dá. Para mim, sana todas as dúvidas.
Se eu vim a Deus, foi o Pai que trouxe. Porque ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer. E os que vêm a mim, de forma alguma, lançarei fora. Quer dizer, mas então todos os que vêm ao Senhor são predestinados? Nem todos. Porque a Bíblia diz, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. É classificado, e o que vai provar é o tempo. Então vejam, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 1, 12 ao 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Efésios 1, do 4 ao 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso, deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo. Efésios 1:9 e Romanos 9:11 diz: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva de sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo, e sendo eterno foi decretado antes da fundação do mundo. Observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, porque Deus só foi chamado de Deus depois que ele criou os anjos. Porque Deus quer dizer objeto de adoração. Antes ele era o Elohim, o autoexistente. Mas depois ele foi chamado de Deus. E antes dele ser chamado de Deus, a sua noiva. Eu creio que você, nós já estávamos na mente do Eterno. Não tem como o diabo mentir para você. Não tem como o diabo mentir para mim. Antes que Deus fosse chamado de Deus, eu já estava na mente do Eterno. Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo ele era apenas potencialmente Deus. Ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades, portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo.
nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento, se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será, mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo. Se ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, e nós estávamos no pensamento do eterno, pode ele mudar seu pensamento? Pode ele mudar o pensamento acerca de você? Por isso a Bíblia diz, aquele que dantes conheceu, a esses predestinou. Deus não se engana em suas escolhas. Deus não erra em suas decisões. Isso deve fazer de você um gigante. Quando o inimigo simplesmente lança suas setas, dizendo que você é isso e aquilo, nós não devemos ser incrédulos concernente à nossa chamada. Nós não devemos ter dúvida concernente à nossa eleição. E o profeta diz, a prova que você tem o Espírito Santo é que você recebe a mensagem da hora. E o que faz nós receber a mensagem da hora não é a nossa esperteza. O que fez nós receber a mensagem da hora não é porque nós somos melhores do que outras pessoas. É porque foi do agrado do Pai revelar isso a nós. Como diz o hino, quem era eu para ser chamado? Quem era você? Talvez nem passava por sua mente um dia frequentar esse endereço. Passava nesta rua, quem sabe olhava até com um olhar crítico, e Deus já estava dizendo, você um dia ocupará um lugar nesses assentos. Na mente do eterno. Oh, irmãos, olhando pelo prisma natural, Jacó nunca seria o escolhido. Se dependesse do meu voto, se dependesse do seu voto, você não daria um voto a favor de Jacó. Mas Deus disse, amém, Jacó, e aborrecia Esaú, não tendo nem nascido ainda, nem tinham feito o bem e o mal. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui, por que Deus diz isso? Porque Deus vê o fim antes do princípio. Oh, ele é onisciente. Sendo onisciente, ele conhece todas as coisas. Sendo onisciente, ele viu Davi pecando, mas ele viu Davi chorando, com o rosto no pó, dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Por isso ele chamou Davi, o homem segundo o meu coração. Vamos continuar aqui, depois eu entro aqui. Então vejam, ela existia em seus pensamentos, a noiva. E o que você me diz a respeito desses pensamentos? Já lemos aqui. Então, mas isso não, eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos e partes de Deus, falando dos pensamentos de Deus. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo 139, do 15 ao 16, diz, lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão,
mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos, encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos, ele era o perfeito e completo pensamento expresso, tornou-se conhecido como a palavra, é isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estamos bem ali, com ele na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos, você não pode escapar disso. Aí ele diz assim, deixe-me introduzir um pensamento aqui. Até nosso nascimento natural é baseado na eleição. Os ovários femininos produzem muitos e muitos óvulos. Mas por que é que num determinado tempo, um determinado óvulo desce e não outro? E então entre o esperma masculino, por alguma razão desconhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo e outros que poderiam ter se incorporado com a mesma facilidade ou tinham até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo, não o fizeram e pereceram? Há uma inteligência por detrás de tudo isto. Caso contrário, o que determina se um bebê é menino ou menina, loiro ou moreno, de olhos claros ou escuros e etc., com estas ideias em mente, pense em Josué e Calebe. Não disse Jesus em João 6,49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqueles pais que morreram foram necessários, como os antepassados das pessoas a quem Jesus estava falando. Eles pereceram, embora estivessem na eleição de Deus, naturalmente, como Josué e Calebe, estavam espiritualmente. Só para continuar, estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne, no seu devido tempo, mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos capítulo 4, verso 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 9, do 7 ao 13, nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Gálatas 3,16, ora as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3,29, e se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação, porque diz, Abraão, o qual é pai de todos nós,
depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3, ele identificou a posteridade singular com Jesus, e inclui os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com a eleição ou a escolha de Deus. E isso é exatamente o que temos falado. Esses que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos, em linguagem bem clara. A verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa até cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim está a noiva. Assim esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos, Deus eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos sementes e, portanto, renascemos porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Mantenha isto atentamente em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, quando Adão perdeu o título de propriedade, esse livro da redenção cairia nas mãos sujas de Satanás, diz o profeta. Mas Deus não é perdedor. Então esse livro da redenção volta ao dono original. E agora, para que nós pudéssemos ter a nossa oportunidade, a nossa chance. E agora o profeta diz, redimir significa comprar de volta tudo que Adão perdeu. E nós vemos como a história daquele menininho que ganhou o barquinho do seu pai. E um dia estava brincando na enxurrada da chuva, e as águas, as correntezas arrancaram de sua mão aquele barquinho, e levaram, e aquele barquinho se afastou para longe daquele menininho, e ele entristecido, passou o tempo. Um dia ele estava com seu pai na cidade, passou em frente de uma loja, e na vitrine estava ali seu barquinho, e ele invadiu a loja, foi até o proprietário e disse, esse barquinho é meu. Aí o proprietário disse, filho, pode que até um dia foi seu, mas eu comprei ele. Agora este barquinho pertence à minha loja. Se você quiser ele de volta, você precisa pagar o preço. Então aquele menino voltou para casa, quebrou o seu porquinho de economia, suas moedas, juntou e voltou para a cidade. E chegou e disse, quanto custa para eu ter o meu barquinho de volta? É tantos, está aqui, eu pago. Quando aquele menino pegou o barco
Ele abraçou aquele barquinho, olhou para o barquinho e disse: uma vez tu era meu, mas agora as correntezas da água tomaram você de mim. Mas agora eu te comprei, você é 2 vezes minha. Uma vez nós éramos de Deus, mas as correntezas do pecado nos afastaram de Deus. Mas Jesus veio. Aleluias! Jesus veio e te viu na vitrine e disse: você é meu, você é meu. O diabo disse: mas para isso você precisa pagar um preço. Quanto custa, Satanás? Preço de sangue, eu pago. Oh! Aleluias! Louvado seja o Senhor. Somos 2 vezes dele. E desta vez, Satanás não arrancará ele, nós das suas mãos. Ninguém arrebatará das minhas mãos aqueles que o Pai me deu. Predestinados para a vida eterna. Aleluias! Olha o que diz o profeta. E o irmão Branham encaixa uma história aqui. Quando ele vem falando de predestinação, a mensagem do profeta é tão simples, mas tão profunda, que faz nós sorrir de alegria, enriquece nossa alma. Ele diz: redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem minha voz, palavra entre parênteses, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Aleluias. Não é porque os israelitas, os hebreus estavam no Egito que eles deixaram de ser hebreus. Eles continuavam sendo hebreus, mesmo lá no Egito. Você continuava sendo filho, mesmo lá no mundo. Mas chegou o tempo da libertação. Deus enviou um profeta pelo nome de Moisés, mostrando para eles que ali não era o lugar deles. Deus também nos deu um profeta, mostrando para o senhor, irmão Etelvino, que não era seu lugar lá no mundo tocando música. O seu lugar era na casa de Deus. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra. E ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando. Por que nós tomamos consciência? Eu lembro, não lembro a mensagem, mas vocês ouviram já no Sobrenatural a respeito daquela menina ou menino cego que veio para receber a oração do irmão Branham. E quando o profeta orou, Deus operou o milagre. E os olhos daquela criança se abriram. Ela nunca tinha visto sua mãe antes. Mas quando seus olhos se abriram e a sua mãe falou, ela correu ao encontro dela, porque a voz daquela mulher era familiar. Nós nunca tínhamos visto Deus, vamos dizer, mas a voz de Deus era familiar aqui. Por que era familiar? Porque nós viemos de Deus. Nós estamos aqui para representar a Deus, mas o tempo de nós voltar a Deus está chegando. Oh, irmãos. Só tem uma forma de sermos eternos, diz o profeta, é tendo uma parte do eterno em nós. E no dia do Pentecoste, uma parte do eterno se dividiu
para vir e viver em cada verdadeiro crente. E todo aquele que tem esta parte, é claro que tem vida eterna. E ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando para ti. Aí o profeta diz: um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente? Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e o colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Os pintainhos entendiam-se bem com a mãe galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender o cacarejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco. Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima, nos ares, a águia-mãe que tinha posto o ovo, avistou aquela águiazinha no chão. Ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir voando a encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Mas ela estava com medo de tentar. Novamente aquela mãe gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. Ela gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais ela bradou gritando que ela tentasse. Batendo suas asas, ela arrojou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se nos céus azuis. Veja você que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta águia e estará com ele para sempre, assentada em lugares celestiais em Cristo. Oh, irmãos, aquela águiazinha tomou consciência quando ela ouviu pela primeira vez aquela voz. Esta voz é familiar. Esta voz se encaixa perfeitamente com a minha natureza. Esta voz, mesmo não tendo aquela compreensão clara, mas algo levou você a se identificar com esta mensagem. Você não entendia, talvez, até quando deu o seu primeiro passo, mas você tinha natureza. E à medida que o tempo foi passando, então é um privilégio ser um predestinado. Quantas pessoas que moram na rua, na mesma rua, moram no mesmo bairro, vieram até mesmo da mesma família. E nessa mensagem, recapitulando, 1 em 1 milhão, achei tão interessante. O profeta fala similar ao que nós lemos, mas ele amplia um pouco mais. E ele diz assim: um dia eu fui com o irmão Shakai, onde eles estavam hibridizando gado. Eu vi no laboratório onde o irmão Shakai me levou, e eles imergiram no esperma do boi um pequeno, como um instrumento pequeno, uma haste partida, e extraíram um rebanho daquele esperma, e colocaram sob esta lente, que ampliou isto centenas de vezes. É tão pequeno, que o profeta diz que dava para colocar todos eles na ponta de um palito. Tão pequeno, mas com um aparelho ele conseguiu ver aquele, talvez ele disse, 1 milhão ali, saltando. Ele diz assim: e havia pequenos germes pulando neste esperma, o qual nós sabemos que o germe vem do macho e o óvulo da fêmea. E eu perguntei ao químico ali, eu disse: o que é que faz este pequeno pular assim? Ele disse: são pequenos touros e bezerros. Vê?
Eu disse, neste pequeno pingo? Ele disse, sim. Eu disse, talvez então na totalidade do esperma houvesse 1 milhão deles? Ele disse, sim, vê? Agora observe atentamente. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um germe daquele milhão. E não há ninguém que possa dizer qual germe é este, ou qual óvulo é este. Se você observar o nascimento natural, é mais um mistério do que o nascimento virginal. Porque neste esperma, há um ali dentro que é predestinado para viver. 1 em 1 milhão. Se assim é no natural, o Mombrano está contando essa história para mostrar, irmãos, o privilégio. 1 em 1 milhão, predestinado para viver. Não a vida aqui, para viver a vida eterna. E quem é que determina qual deles se juntará ao óvulo? Tem que ser uma sabedoria divina. Tem que ser Deus. Não é o médico que determina. Não é o cientista que determina. Só Deus determina. Você não nasceu de forma errada. Você não nasceu com a cor errada. Por isso se mantenha na sua cor original. Seja feliz como Deus se fez. Porque isso é uma determinação divina. Há pessoas que têm complexo. Não, sou feliz por ser negro. Deus me quis assim. Você deve ser feliz da maneira que Deus se fez. Predestinação é isso? E a predestinação quer dizer determinado para um lugar, para algo. Então veja, porque este esperma ali é predestinado para viver e o resto deles morrerá. Agora, qual deles será? Então você já veio vencendo desde o ventre. Desde o ventre, quando a corrida foi. Quando foi dada o início da corrida. Você foi o predestinado a vencer. Se você já foi predestinado, para você veio vencendo desde o ventre, não é agora que vamos perder. E ele diz assim, este não é o primeiro que se encontra, é o primeiro que se junta ao óvulo. Talvez o óvulo possa se levantar por trás do esperma, ou no meio do esperma. O germe pode fazer o mesmo, o óvulo. O germe rasteja para dentro do óvulo, e uma pequena cauda cai disto, e lá inicia a espinha dorsal. Há apenas um, nesta quantia toda de 1 milhão, que irá fazer isto. Somente um. E isto é determinado por alguma força desconhecida para o homem. Ainda que eles sejam cada um indistinguível, cada um daqueles germes é exatamente igual. Que diferença nós temos, irmãos, do ímpio ali fora? Nenhuma. Mombrano disse que Israel era feito da mesma massa das demais nações. A única diferença entre Israel e as demais nações era Deus. Deixando Deus, eles seriam como qualquer um. Sansão perdendo Deus, ele seria vulnerável, fraco, como qualquer homem. Então não tem por que o homem bater no peito e se gloriar. Paulo disse, eu não me gloriarei senão na cruz de Cristo. Nós não somos nada. Davi disse, lembra que somos pó. Mas nós temos um que nos sustenta. Temos um que cuida de nós. Tem um que tem nos ajudado a vencer. A Ele a glória. A Ele a honra. A Ele
louvor. Quando o homem, diz o profeta, começa a pensar que é autossuficiente, o pecado vem e o sufoca. Quando uma igreja começa a pensar que é autossuficiente, o pecado vem e o abate. Quando uma nação, quando um indivíduo... Mas como nós ouvíamos o irmão falando hoje, acerca do fariseu e o publicano estava no caminho certo, dizendo: não sou nada, preciso da tua misericórdia, preciso do teu favor. Enquanto o fariseu mantinha seu peito estufado, cabeça erguida, pensando que era alguma coisa. Umbrana diz: há pessoas que andam com o nariz empinado, que se chovesse morreriam afogados. Tão orgulhosos. E não sabem que são um torrãozinho de terra de Indiana. Basta Deus abençoar um pouquinho, já é o suficiente para pensar que é mais do que os outros. Quando Jesus disse: se alguém quiser ser grande, seja servo dos demais. Ainda que eles sejam cada um indistinguível, cada um daqueles germes é exatamente igual. Mesma coisa em animais, mesma coisa no homem. Está determinado se vai ser menino, menina, ruiva, de cabelos pretos ou o que for. É determinado por Deus. Todos eles parecem o mesmo, naturalmente, mas há um ali que está ordenado para a vida. 1 em 1 milhão. Ainda que todos estejam iguais, ou ainda que todos eles sejam iguais. Quando Israel deixou o Egito, havia aproximadamente 2 milhões de pessoas saindo ao mesmo tempo. Cada um deles ouviu a mensagem do profeta, cada um deles viu a coluna de fogo, cada um deles foi batizado em Moisés no Mar Vermelho, cada um deles gritou no Espírito, tocaram os tamborins, correram para cima e para baixo nas margens com Miriam. Quando Moisés cantou no Espírito, cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual. Cada um deles comeu maná fresco cada noite. Cada um deles, porém, havia 2 que foram feitos para a terra, 1 de 1 milhão. Qual foi o teste? Todos eles beberam da mesma rocha. Todos eles comeram do mesmo maná espiritual, como nós estamos comendo nesta manhã. Mas o teste da palavra provou a eles. Quando isso chega ao tempo de Cádiz Barneia, quando eles começaram de novo em direção à terra prometida, e eles não podiam ir mais além, até que eles fossem testados pela palavra. Todos os outros 10 voltaram e disseram: nós não podemos conquistar a terra. As pessoas nós somos como gafanhotos para eles. Suas cidades têm grandes muralhas, a oposição é tão grande. Mas Josué e Calebe silenciaram o povo. Eles disseram: nós somos mais do que capazes para fazer isto. Porque Deus disse antes que eles deixassem a terra prometida: eu tenho dado para vocês a terra, eu tenho dado isso a vocês, isto é vosso. Mas houve um que saiu de cada milhão. Há aproximadamente 500 milhões de assim chamados cristãos no mundo hoje. E cada dia termina uma geração. E agora, se o rapto viesse hoje, e 500 pessoas universalmente seriam levadas no rapto, vocês nunca saberiam ou mesmo eles mencionariam no jornal a partida deles. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Ele virá e levará as escondidas. Isso será uma minoria, exatamente como foi nos dias quando os discípulos indagaram Jesus. Porque os escribas dizem que Elias deve vir primeiro. Ele disse: ele já veio e vocês não souberam. Vocês já pensaram o que o povo fez? Eles foram em frente, crendo que Elias estava vindo. E ele estava bem no meio deles e eles não souberam. Então, irmãos, terminando, a Bíblia diz assim: que diremos? Se referindo a Jacó e a Esaú. Ele diz: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus não é injusto. Agora,
Se Deus já determinou quem vai ser e quem não vai ser, claro, mas por que Deus determinou? Porque Ele é onisciente. E Ele viu da nossa parte, da parte daqueles que seriam chamados, um interesse no seu pré-conhecimento. Ele viu um interesse, um desejo. Mesmo você lá, como a águiazinha, não estava satisfeita no meio da galinha, lá no galinheiro. Aquele alimento não te servia. Quantas pessoas poderiam dar testemunho? Você vivia lá no mundo, bebia, jogava, mas você sentia dentro de você um vazio. Mas quando você se deparou com esta mensagem, esse vazio foi preenchido. Quando você recebeu o Espírito Santo, esta alma transbordou de gozo. Um gozo que você nunca encontrou lá fora. Uma satisfação que você nunca tinha visto antes. Mas quando você se confronta com esta mensagem, algo disse dentro de você, é isso que você precisava. Era isso que eu buscava. Não sabia como encontrar. Amei Jacó e aborrecia Esaú. Mensagem ouvindo, recebendo e agindo, o profeta diz a Jacó, ele diz assim, 19, e então a igreja espiritual vai se mover direto para a eternidade, tão certo como há um Deus que ordenou que ela estivesse lá. Então foi Deus quem ordenou que a igreja espiritual estivesse lá. Agora, claro que o espiritual não age como um natural. E a Bíblia diz que, na verdade, o homem espiritual discerne tudo, por ninguém é discernido. E a mente natural não consegue entender uma mente espiritual. E à medida que o tempo vai passando, o profeta diz que os espirituais vão se tornando estranhos para os crentes naturais. Embora ambos tenham o rótulo de crente, mas há uma diferença entre o espiritual e o natural, porque o espiritual, ele tem a palavra de Deus como sua prioridade. Ele não abre mão dessas verdades, ele não se afasta dos princípios cristãos, por nada. Pode o mundo virar do avesso, pode o mundo simplesmente se modernizar, mas o cristão espiritual, ele permanece com o velho padrão do evangelho. Aquela moda antiga. E aí é claro que ele vai começar a ser criticado, vai ser chamado de antiquado, vai ser chamado de quadrado, mas ele não está preocupado porque ele é espiritual. E ela faz como aquela águia que estava ali, e aquele, como chama aquele, o esquilozinho ali gritando nos ouvidos da águia. O profeta diz, ela não se incomodava até um determinado ponto. Daqui um pouco aquilo começou a enjoar, e ela só simplesmente bateu suas asas e saiu. Nós estamos aqui ouvindo esses barulhos do mundo por um pouco de tempo, mas chegará um momento que nós alçaremos voo em direção ao nosso lugar de origem. Então vejam, nós fomos ordenados por Deus para que estivéssemos lá. Portanto, que satisfação isso nos dá, então? Por saber que quando vocês são nascidos do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. Agora a Jacó, isso significava muito para ele, mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Esaú nasceu com esse privilégio. Por isso, Deus, a Bíblia diz que não faz acepção de pessoas, porque Deus seria injusto se ele dissesse assim, esse eu vou salvar e esse não vou. Mas por que a uns ele chama? O chamado é a todos. Aquele grito de Apocalipse é para todos. Sai dela, povo meu. Mas quem é que vai sair? Só os eleitos.
São os predestinados. Os outros vão ouvir, como os pintinhos ouviram aquele grito da águia, mas não entenderam nada. Quem sabe até disseram, o que essa coisa está fazendo aí em cima do nosso galinheiro? O que essa coisa está incomodando? Mas a águiazinha disse, era tudo o que eu esperava. Eu vivia esperando para esse momento. Muitos não entenderam quando você disse assim, olha, eu não pertenço mais a esse sistema. Mas você era uma pessoa tão importante aqui, você tinha a oportunidade de crescer aqui dentro, e agora joga tudo para o ar, para ir seguir, como dizia o irmão outro dia, seguir um bando de abelha louca por aí. Um pingadinho aqui, não tem nem igreja. É um absurdo, é algo estranho. Mas quando Deus revela, não tem quem segure. Queira as pessoas te apoiarem ou não, você simplesmente toma uma decisão. Outro dia alguém disse assim, olha irmão, eu gostaria de me batizar, mas eu quero me batizar lá em Chapecó. Fiquei assim, eu digo, por quê, irmã? Por que a irmã quer batizar lá em Chapecó? Não é que eu não gostaria que as pessoas da cidade soubessem que eu me batizei. Eu disse, então não está preparada para batizar. Então não está preparada para batizar, porque quando a pessoa recebe a revelação, ela tem prazer. Ela quer que saibam mesmo que ela tomou uma posição. Agora, quando vive se escondendo, não vai ser que crente vai ser. Aí tem o caso que o irmão contou, que 2 pessoas aí estavam dando testemunho uma para a outra, no hospital aí. Uma fazia, acho que era 12 anos, que era cristã, outra 14 anos. Daí elas disseram, só que tem uma coisa, ninguém ainda sabe. Que crente é essa que ninguém sabe? 14 anos crente, ninguém sabia. Vamos terminar aqui. Então, Esaú, ele não se importou com a primogenitura. Francamente, ele a desprezou. E eu digo isso com toda a reverência. Seus filhos ainda a desprezam. Isso é certo. Ele a desprezou porque eu tenho que fazer isso? Porque eu deveria receber o Espírito Santo? Eu sou tão bom quanto você. Minha religião é tão boa quanto a sua. Por que eu tenho que passar por tudo isso aí? Eu sou tão bom quanto você. Eu vou à igreja, eu tenho meu nome no livro, eu sou fulano de tal. Isso é o que você é. Mas o que você é diante de Deus? Você tem que ser nascido de novo, com mentalidade espiritual. Então a primogenitura não significava nada para Esaú. Ele a desprezava, e o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito de primogenitura. E a primogenitura é o Espírito Santo. Nós sabemos disso. E o crente carnal a despreza. Oh, ele diz, aqueles dias são passados, não há mais tal coisa como receber o Espírito Santo. Isso foi lá atrás, no tempo dos apóstolos. 26. Uma mente carnal quer que Deus desça a primogenitura ao seu nível, mas para mim, eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. Eu não me importo com o que eu tenho que fazer, ou o que tenho a dizer, como eu tenho que agir, a única coisa, eu a quero. Isso significa mais que minha popularidade. Isso significa mais que meu trabalho. Isso significa mais que minha mãe. Isso significa mais que minha mulher. Mais que meus filhos. Mais que todos os amigos que eu tenho. Deixe-me ter essa primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar. Eu quero encontrar Deus em seus requisitos. O que quer que ele requeira, se é cair no pó, se é falar em línguas, se é correr pelo edifício e agir como um maníaco, ou ficar de ponta cabeça, não importa o que seja, contanto que eu consiga tê-la. Esta é a questão principal. Este é o povo de mente espiritual. Eles querem a primogenitura, seja como for, eles a querem.
e tão logo eles a consigam, isso provoca a mesma reação que houve naquela família. Finalmente, vai chegar a um ponto onde virá uma separação. Um homem terá de obter, se ele obtém essa primogenitura, ele vai ter que se separar do mundo, exatamente como Jacó teve que se separar. Meu Deus, às vezes isso significa caminhar sozinho, mas se você realmente é sincero e você realmente recebe o direito de primogenitura, você não se importa de caminhar sozinho. Se os vizinhos não te convidarem mais para o jantar, se ninguém quiser ter mais nada com você, que diferença isso faz para você? Contanto que você tenha o direito de primogenitura, essa é a principal conquista de sua vida. Contanto que eu seja nascido do Espírito Santo, que diferença isso faz? Desde que eu esteja no caminho para o céu, que diferença faz o que as pessoas dizem, contanto que estejamos caminhando no Espírito? E todos os que são nascidos do Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, sempre caminhando na linha, luz da santidade, na linda luz da santidade, limpeza, limpeza. Mas Esaú, aquele direito de primogenitura, ele era carnal como o mundo, então não fazia qualquer diferença para ele. Ele achava que era religioso, seu papai e sua mamãe eram religiosos, isso era bom o suficiente para ele. Então nós descobrimos que todo o reavivamento que nasceu no mundo gerou gêmeos, isto é certo? Todo reavivamento tem gêmeos. Eles têm um punhado ali que são crentes carnais e um grupo de crentes espirituais. Todo reavivamento produz isso, um Esaú e um Jacó. E quando eles vão adiante, a primeira coisa que acontece, o carnal começa a pensar: bem, esses caras estão ficando doidos, é melhor eu me separar deles. Eles voltam para a parte intelectual, eles querem um pastor que lhes fale de coisas agradáveis, eles não querem aquele pastor cheio do Espírito, que vai obedecer ao Espírito Santo sobre a plataforma, que vai pregar a palavra exatamente como ela é. Como João disse: põe o machado à raiz da árvore e deixa as lascas caírem onde tiverem de cair. A maioria das igrejas hoje colocará aquilo para fora do seu púlpito. Isso é certo, virá uma separação, sempre faz isso. Fez isso na era metodista, fez isso na era batista, fez isso na era pentecostal, vai fazer isso em toda a era. Então vai haver uma separação. Vai haver muitos que vão sendo deixados para trás. Mas o eleito, o predestinado, ele segue adiante. Ele saiu para chegar. Como vai chegar eu não sei e não me interessa, o que eu quero é chegar. Mombrana diz na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, ele disse: ainda que eu chegue me arrastando, o importante é eu chegar lá. Se eu cair, eu quero cair pelo caminho, que alguém atrás de mim pode me ajudar a se levantar, para poder passar. Vamos, irmãos, valorizar o que Deus nos deu. Valorizar. Naturalmente, eu fico pensando quantas pessoas melhores do que eu, mas não tiveram isso. Não tiveram essa revelação, não conseguem ver. Você não pode matar eles por causa disso. Nem condenar, você tem que agradecer a Deus por Deus ter te revelado essa palavra. E valorizar o que Deus nos deu. A maior dádiva, Jesus Cristo nos deu. Então lembre, uma vez você foi dele, agora você é duas vezes dele. E o diabo não poderá arrancá-lo das mãos dele. Vamos cantar aquele hino. A minha mão está meu nome está nas mãos do meu Senhor. E aí, depois vamos orar. Vamos. Sabe o número? Meu
O nome está nas mãos de meu Jesus. 250 lá. Meu caminho põe em suas mãos, elas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravadas meu nome teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Em sobre a mão meu nome lá no céu. Aleluias! Foi na dura cruz em que morreu. Cante com a alma. Que das cicatrizes recebeu, mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito estar. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Em sobre a mão meu nome lá no céu. Isso enche a minha alma. Sei que em sua mão leva o sinal que do próprio céu nos lembra o mal. Para sempre está o meu pobre nome gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está. Se colocamos de pé, adore a Deus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Em sobre as mãos meu nome lá no céu. Mais uma vez. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz. Esquecer-me não será possível. Você pode ser esquecido por um amigo. Você pode ser esquecido por um parente. Você pode ser esquecido por muitas pessoas. Mas você nunca será esquecido por Deus. Ele tem seu nome escrito em suas mãos. Ali está o seu registro. Nunca deixe, não permita que o diabo jogue setas na sua mente.
dizendo para você que você não tem nenhum valor, dizendo que você não é importante, que Deus não se importa contigo. É mentira do diabo. Você é importante, seu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Você foi predestinado para vencer. Você foi predestinado para a eternidade. Nós estamos nesse mundo por um curto espaço de tempo. Nós estamos de passagem, nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, nós somos forrasteiros. Nós estamos voltando para o nosso lar. Nós estamos de volta à casa do Pai, indo de volta para a casa do Pai. Há um lugar preparado para um povo preparado. Os predestinados, os eleitos, os chamados para fora. Num desses dias, esse corpo débil, mortal, será transformado. E nós simplesmente estaremos de volta no nosso lugar de origem. Como Israel almejava voltar para Jerusalém, assim o verdadeiro cristão almeja voltar para a sua pátria. Vamos permanecer firme, irmão e irmã. Não desista. A predestinação, a eleição, a prova que você é um eleito é que você não desiste. Mesmo que você tropece e caia, você se levantará, pagará o preço e seguirá adiante. Você vai seguir adiante até aportar o seu barco lá naquele velho porto, no porto de Sião. Oh sim, um dia desses nós aportaremos, atracaremos o nosso barco no porto Sião. Então estaremos para sempre com nosso Senhor Jesus. Se você tem lutado até aqui, continue lutando. Você não foi predestinado para o mundo, você foi predestinado para ir à eternidade. Nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Estava predestinado para isso. Mas aqui está um povo que tem recebido o teu chamado, Pai. Reconhecemos que somos cheios de falha, mas estamos lutando para chegar àquela perfeição. Esforce nossa coragem, Pai. Venha dar ânimo ao desanimado. Venha, Senhor, sarar as feridas daqueles que estão machucados. Tu tens o azeite, tu tens o vinho, meu Deus, para dar estímulo. Tem o azeite para passar nas feridas. Oh Deus, nós precisamos da tua companhia. O mundo tem se tornado cada dia mais escuro. Tu és a nossa luz, Tu és o nosso estandarte, Tu és a nossa força, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso descanso, Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és aquele que tem nos chamado, e eu creio que o Senhor nos ajudará, como fez a Josué e Caleb, colocou eles na terra prometida. Oh Deus, abençoa esses pais de família, abençoa essas mães, meu Deus. Muitos estão cansados, mas o Senhor é o que recobra as forças. Abençoa esta igreja, continua abençoando este ministério, sustentando, Pai, o pastor desta igreja, dando graça, dando força, dando ânimo e coragem, Pai, para permanecer, Pai, com esta espada empunhada e lutando, Senhor, de uma maneira varonil. Oh Deus, que isso que tentamos falar seja ampliado na vida de teus filhos, no coração de cada um, e que eles se sintam encorajados, que se sintam valorizados e possam sair testificando: sou filho, não resta dúvida que sou um filho, que sou uma filha de Deus, e assim prossigam adiante. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Se há porventura alguma pessoa que entrou doente aqui neste edifício, nós declaramos a cura sobre esta pessoa, pela unção e autoridade da Tua palavra. Que todo o poder da enfermidade caia por terra agora, e que Teus filhos sejam libertos, que a dor desapareça, que o mal-estar vá embora, e que todos voltem para casa regozijando, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. No nome do Senhor nós entregamos esta reunião em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém.
Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os leve em paz. Deus abençoe todos os nossos visitantes. E até às 6 horas, se Deus assim permitir.